Olá, tudo bem? Que bom podemos recomeçar o estudo dos nossos temas relacionados ao discipulado. Já estamos no tema número 4. Nós começamos mostrando a grande comissão de Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, em que a gente descobriu que a igreja existe para cumprir uma missão, a pregação do Evangelho. E o coração desta missão, o coração da missão dada por Cristo é o discipulado. Então, não há missão sem discipulado. Essa é a razão de ser, não é, da pregação do Evangelho, formar discípulos. E a gente viu no tema número 2 que Jesus deu o exemplo. Ele foi um grande formador de discípulos, né? E a gente viu a metodologia de Cristo, em que ele ensinou na teoria e na prática, ele conviveu pessoalmente, ele criou um grupo pequeno, ele trabalhava com as multidões. Então, Jesus foi realmente o grande modelo de formação discipular. E no terceiro tema, a gente discutiu o significado do discipulado, o que é ser um discípulo. E vimos que o discípulo é alguém que segue o mestre, né? É alguém que admira o mestre, quer ser como ele. E assim a gente viu que existe o chamado tripé do discipulado. Quando você olha um discípulo, geralmente você enxerga nesta pessoa 3 elementos essenciais, o chamado tripé. Em primeiro lugar, a palavra, a Bíblia, é alguém comprometido com a palavra. Em segundo lugar, a comunhão. Comunhão no sentido vertical, né, o relacionamento com Deus, e no sentido horizontal, né, com as pessoas que estão do seu lado. Então, a comunhão. E em terceiro lugar, a missão. É uma pessoa, é alguém comprometido com a salvação de outras pessoas. Mas agora, eu gostaria de trazer nesse quarto tema aí uma nuance diferente, interessante. Você já parou para verificar se a Bíblia enfatiza algum elemento especial relacionado com a formação de discípulos no tempo escatológico, no tempo do fim? É sobre esse tema que nós vamos trabalhar agora no quarto estudo sobre o discipulado. Quando a gente olha a forma como a Igreja Adventista construiu a sua declaração de missão, há 2 elementos que se destacam. Em primeiro lugar, o elemento discipulado. E em segundo lugar, o elemento mensagens angélicas. Por que essas 2 ações estão juntas, não é? A declaração de missão da Igreja Adventista diz assim: fazer discípulos, a nossa missão é fazer discípulos de Jesus Cristo que vivam como suas testemunhas de amor e proclamem para todas as pessoas o Evangelho eterno das 3 mensagens angélicas em preparação para a sua breve volta. Por que que a missão é fazer discípulos no contexto das 3 mensagens angélicas? Quando a gente olha aqui o livro de Apocalipse, isso vai se tornando mais claro para a gente. Aqui no capítulo 10 de Apocalipse, nós consideramos que está uma espécie de registro de nascimento da igreja escatológica, não é? Da igreja do tempo do fim. Quando a gente olha o verso 9, aqui diz que houve um grande desapontamento, não é? O João usa a linguagem aqui do comer o livrinho, não é? Ao comer o livro, ele foi doce na boca, mas amargo ao estômago. Aqui é uma referência à grande decepção que aconteceu em 1844, quando naquele movimento millerita, não é? As pessoas aguardavam a volta de Jesus e havia uma alegria muito grande ao estudar as profecias. Depois veio a decepção porque Jesus não voltou. E então eles posteriormente descobriram que em realidade a data estava certa, né? A data da purificação do santuário, conforme a profecia de Daniel, né? A data estava correta, mas o evento não, porque eles entendiam que a purificação do santuário era a purificação da terra com a volta de Jesus. E na verdade descobriram então, estudando a profecia, que era o início do juízo investigativo no céu a partir de 1844. Mas houve uma decepção muito grande quando Jesus não voltou, naquele entusiasmo em que eles estavam aguardando a volta de Cristo em 1844. Mas depois que eles compreenderam a profecia, o que significava, não é?
essa profecia de Daniel no capítulo 9, que falava da purificação do santuário, que era o início do juízo de Jesus Cristo, o juízo investigativo no céu. Então veio aqui à luz o verso 11, que diz assim: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, se aqui no capítulo 10 nasce o movimento escatológico, o movimento de Deus para pregar a mensagem no tempo do fim, e aí o verso 11 fala dessa necessidade de pregar o evangelho no contexto de muitos povos, nações, línguas e reis, usando a mesma linguagem de Mateus capítulo 28, quando Jesus disse assim: façam discípulos de todas as nações. Ou seja, a mensagem de fazer discípulo no mundo todo. Aqui está dizendo povos, nações, línguas e reis. Então, uma comissão evangélica aparece aqui, mas agora no contexto da igreja, do movimento de Deus no tempo do fim. Só que quando a gente avança e a gente vai para o capítulo 14, isso se torna mais claro ainda. Porque aqui no capítulo 14, nós encontramos a chamada mensagem dos 3 anjos. E vocês vão verificar aqui pela leitura que dá-se a entender que a missão que está no capítulo 10 deve ser pregada de acordo com esses elementos que estão aqui no capítulo 14, versos 6 a 12, que é a mensagem dos 3 anjos. Em outras palavras, Deus não apenas dá a comissão para o movimento do tempo do fim, para o movimento do advento, mas Deus também diz qual é a mensagem que deve ser pregada com o objetivo de preparar os discípulos que vão estar prontos para a volta de Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero agora ler com vocês. Vamos dar aqui uma olhada. E as 3 mensagens angélicas, portanto, são uma ampliação daquela comissão que está lá em Mateus capítulo 28, na forma em que deve ser cumprida nos últimos dias. Em outras palavras, a grande comissão aqui das mensagens angélicas não é uma substituição da grande comissão de Mateus 28, mas é um complemento, é uma atualização, é contextualizar a mensagem de acordo com a necessidade do tempo do fim. Em outras palavras, no decorrer da história, algumas das verdades bíblicas que são fundamentais para a formação de discípulos. Vocês viram que no tripé do discipulado, o elemento número 1 é a palavra, é a Bíblia. E no decorrer dos tempos, alguns dos princípios bíblicos fundamentais foram esquecidos, foram jogados por terra. E então, quando no tempo escatológico Deus levanta um movimento para pregar a última mensagem neste mundo, Deus não apenas dá a missão, a grande comissão, mas Ele dá também a mensagem, elementos que são distintivos, que são essenciais a serem pregados no tempo do fim para formar os discípulos nesse tempo, discípulos para esperar a volta de Cristo Jesus. E é isso que nós vamos verificar agora na sequência. Dei uma olhada aqui, mas antes disto, deixa eu declarar para vocês o alvo da missão adventista. O alvo da missão adventista é produzir discípulos. Discípulos genuínos que estejam preparados para o advento de Cristo. É para isso que nós existimos, não é? E agora vejam. Aqui no verso 6, capítulo 14, verso 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Vejam que a linguagem aqui é muito similar à linguagem do capítulo 10 e o verso 11. Aqui no verso 11 diz que era necessário que ainda se profetizasse, se pregasse no contexto de muitos povos, nações, línguas e reis. E agora aqui, no verso 6, o anjo voando pelo meio do céu, pregando um evangelho, não é? A cada tribo, nação, tribo, a cada nação, tribo, língua e povo, melhor dizendo. E agora, gente,
Em primeiro lugar, diz que esse anjo prega o Evangelho eterno. O Evangelho eterno aqui é uma referência muito especial a que nós chamamos de justificação pela fé, ou a salvação somente através de Cristo Jesus. Os anjos aqui de Apocalipse são uma descrição do movimento de pessoas, desse movimento de um povo que Deus levanta para pregar o Evangelho. Os anjos representam aqui os pregadores do Evangelho, né? A igreja pregando o Evangelho. E o primeiro elemento aqui que é pregado é o elemento Evangelho eterno. Isso mostra, né, a importância de nós levantarmos no tempo do fim a bandeira da justificação pela fé. A salvação somente pela graça através de Cristo Jesus. O plano de discipulado que Jesus deseja envolve a completa restauração dos seres humanos à imagem de Deus, através da obra redentora de Cristo Jesus no Calvário. A restauração da imagem de Deus no ser humano é o resultado da pregação. O ser humano foi criado à imagem de Deus, em vindo o pecado, essa imagem foi sendo destruída, e a mensagem de Deus, sobretudo no contexto do tempo do fim, é a restauração da imagem de Deus para que Jesus possa vir nos buscar. E aqui, o primeiro elemento a ser pregado para que isso aconteça é o Evangelho eterno. O Evangelho que fala da morte de Jesus Cristo no Calvário. A justiça é pela fé, a salvação é pela graça, e essa mensagem deve ser pregada. Na sequência, a gente tem 3 verbos que são bem destacados aqui no verso 7. O anjo disse em grande voz: temei a Deus. Em segundo lugar, dai-lhe glória. E no final do verso, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. 3 verbos. O primeiro verbo, temer a Deus. Analisando esse verbo aí que fala do temor a Deus, nós podemos traçar um paralelo com Provérbios 9, verso 10, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, podemos dizer que, com base no que está aqui em Provérbio, quando a Bíblia fala do temor de Deus, não está falando de medo, está falando da restauração da mente, está falando aqui da ação cognitiva, da decisão, o uso da razão em adorar a Deus de uma forma completa, não é? Colocando Deus como primeiro na vida, a restauração da mente. O segundo verbo aqui é o verbo que nos chama para glorificar a Deus. Fazendo um paralelo com 1 Coríntios 6, verso 20, lá nesse texto Paulo diz assim: já que vocês foram comprados por preço, agora glorifiquem a Deus no vosso corpo. Então, glorificar a Deus no corpo, é interessante isso, porque aqui a gente pode fazer uma aplicação dizendo que é a tentativa divina de restaurar o nosso corpo, a imagem que se perdeu no aspecto físico, né, no nosso corpo. E aí nós podemos dizer que aqui estão as mensagens de saúde, não é? Os elementos relacionados a mensagem de saúde que Deus deu a esse movimento, que deve ser pregado no tempo do fim. Os remédios da natureza, por exemplo, né? A restauração do ser humano por completo, mente e corpo. Mas agora vem o outro verbo, que é o verbo adorar. Quando a gente olha aqui, diz assim: adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa adoração aqui relacionada com Deus como Criador nos remete para a origem, para Êxodo ou para Gênesis, né? O momento da criação. E quando a gente olha lá na criação e a gente olha depois Êxodo capítulo 20, nós encontramos o mandamento do sábado. E o mandamento do sábado fala da adoração a Deus como Criador, Criador do céu, da terra e do mar. Em outras palavras, quando aqui nós encontramos o elemento adoração, está falando desta restauração da adoração completa, do aspecto espiritual do ser humano que se perdeu também por causa do pecado, esse item da imagem de Deus. Então, a restauração da mente, a
a restauração do corpo e a restauração do espírito. E aqui dando ênfase também à guarda do sábado, não é? A guarda do sábado como parte desse processo de restaurar a imagem de Deus no ser humano. E quando a gente continua lendo aqui o texto, a gente vai agora para um outro elemento que aparece no verso 7, que é o juízo. O juízo aqui, nesse texto, é uma referência ao ministério de Cristo no santuário celestial, que a partir de 1844 também é um ministério de juízo e não apenas de intercessão como ele já fazia, não é? Então isso mostra que a obra de Jesus Cristo por nós não se limitou à cruz. Continua com o que Jesus realiza por nós hoje lá no céu, no santuário celestial. É uma ênfase que deve ser dada no tempo do fim. E finalmente, a gente encontra entre os versos 8 e 11 uma advertência contra a Babilônia e o seu falso ensinamento, não é? E aqui o texto fala do vinho, né? Do vinho de Babilônia. Do verso 10 diz que as nações bebem do vinho da cólera de Deus, porque essas nações beberam do vinho de Babilônia. Esse vinho de Babilônia aqui, gente, é uma referência aos ensinos falsos, desvirtuando a Bíblia. E aí a gente pode colocar, por exemplo, o ensino sobre a imortalidade da alma, sobre a salvação pelas obras, a mudança do dia de guarda, né? São elementos que estão intrínsecos aqui nessa expressão vinho de Babilônia. Em outras palavras, Deus chama um movimento no tempo do fim para formar discípulos que estejam preparados para a volta de Jesus. Mas esses discípulos do tempo do fim, eles devem receber estes elementos aqui, esta mensagem que nós acabamos de ver, não é? Que inclui a restauração da mente, do corpo e do espírito do ser humano, a restauração da imagem de Deus. Aqui nós encontramos a questão do dia de guarda, por exemplo, o sábado. Aqui nós encontramos a questão da imortalidade da alma, né? A pregação de que a alma é mortal, isso deve ser pregado. O ministério de Cristo no santuário celestial, não é? A adoração a Deus como Criador, a ênfase aí na criação. Então, esses elementos são fundamentais para a gente preparar discípulos no tempo do fim. E olha, o resultado da proclamação dessas três mensagens no contexto do tempo do fim é a produção de verdadeiros discípulos que vão estar preparados para receber Jesus em sua volta. E aí eu quero terminar mostrando o seguinte. Aqui no capítulo 12 e o verso 17, esses discípulos são descritos como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí quando a gente vira a página, nos primeiros versos do capítulo 14, eles são chamados de 144 mil ou multidão. E no capítulo 14, o verso 12, eles são chamados de santos e perseverantes, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui a linguagem é diferente, mas está falando do mesmo grupo. Portanto, no movimento de Deus, no tempo escatológico, no tempo do fim, a pregação do Evangelho, para formar discípulos, deve levar em conta esses elementos, essas verdades distintivas que são fundamentais para restaurar no ser humano a imagem de Deus e preparar verdadeiros discípulos para receber Cristo Jesus em sua vinda. Que Deus nos ajude para que eu e você possamos fazer parte desse movimento, desse grupo, não é, que proclama essas verdades, esses elementos que estão aqui na mensagem dos três anjos para preparar um povo e discípulos, não é, no tempo do fim para a volta de Jesus.